A paz do Senhor, queridos. Como é bom a sua companhia. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E olha que maravilha, hein? Estamos quase já encerrando esse primeiro trimestre do ano de 2024, né? Embora pareça que o Natal tenha sido ontem, né, pastor? Verdade. E hoje a presença aqui ilustre e marcante do nosso pastor Rafael, né? Um dos nossos pastores espalhados por todo o campo. Já vou pedir para o nosso pastor, fica à vontade, faça a sua apresentação aí. Bom, Pai do Senhor, para todos aí que vai participar desse momento. No momento, eu sou pastor no Parque Piratininga, aqui da cidade de Taubaté. Estamos ali há 4 anos e alguns meses servindo ao Senhor e que a gente possa contribuir nessa aula para algum elevo espiritual aí dos nossos professores, nossos irmãos e amigos que irão acompanhar esta aula. Amém, querido. Tá vendo só? Esse é o nosso pastor Rafael. Eu vou falar aqui nos bastidores, né? Que ele é um dos nossos pastores que ele se gaba dele ser o pastor mais novo do nosso campo, da cidade de Taubaté. Exatamente. Vai aparecer mais um aí, mas por enquanto eu sou mais novo. Esse mais um que ele já está profetizando que vai ser o seu filho. Amém, queridos? Mas vamos lá. Vamos aqui adentrar aqui na nossa lição de número 11. Amado, a temática desse nosso trimestre, né? Só para a gente relembrar aqui, é o corpo de Cristo, é o tema da nossa revista, né? E ele vem trazer para nós a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo que nós vivemos. E a nossa lição hoje ela vai trazer para nós o culto da igreja cristã. E nada melhor do que trazer o pastor Rafael para falar de nós, para falar para nós, né, sobre essa temática, né? O pastor aí que está pastoreando da nossa igreja. Acredito eu que é uma das nossas igrejas hoje, pastor, do campo, uma das mais jovens também, né? Mais jovens. Temos ali também do do Jardim Areião, né? Ali o pastor Francisco Júnior também é uma igreja bem jovem. Bem jovem. Mas a do Parque Piratininga, pelo que a gente tem ouvido falar, é uma igreja mais jovem ainda. E aproveita e faz uma visita pra gente lá. Nossos cultos é quinta e domingo e segunda. Aparece lá, vai ser dessa. Tá vendo só que maravilha? O pastor que não perde a oportunidade. Amados, vamos aqui adentrar ao nosso textual dessa nossa lição de hoje, aonde que ele vem nos dizer assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tende salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Isso está registrado lá em 1 Coríntios, né? Seu capítulo número 14 e o versículo de número 26. E a verdade prática, amados, ela vem nos dizer assim: o culto é uma sublime forma de nós expressarmos em adoração, louvor e gratidão e total rendição a Deus. Isso não é uma pergunta, pastor Rafael, mas eu transmito ela para o senhor no sentido como se fosse. Aqui o senhor tem algo para acrescentar? Pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. O texto, ele mostra que está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso. É interessante a gente observar que em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo ele é direcionado pelo Espírito Santo, junto com Áquila e Priscila, para evangelizar a região de Corinto. Então Paulo ele estabelece aquela igreja, uma igreja abençoada, uma igreja que ao longo dos anos ela teve e tinha, né, todos os dons espirituais. Então, por volta do ano 50 depois de Cristo, Paulo ele fundou a igreja de Corinto. É mais a nível de introdução para a gente compreender este texto. Amém. E Paulo, quando ele finaliza ali a sua segunda viagem missionária, ele passou 1 ano e 6 meses pregando o evangelho, discipulando as pessoas, falando de Cristo, preparando pessoas para dar continuidade naquela obra. Isso em Atos capítulo 18, na altura do versículo 11 em diante. Nesse tempo, o que Paulo fez? Ele gerou alguns crentes, alguns fiéis naquela igreja. Depois que Paulo foi para a cidade de Éfeso, direcionado por Deus, na Ásia Menor, e de lá Paulo fica sabendo dos problemas que havia na igreja, das dificuldades que aquela igreja estava sofrendo. Então, de Éfeso, então, Paulo ele manda esta carta à igreja da cidade de Corinto. É interessante a gente observar também que a cidade de Corinto era uma cidade materialmente próspera. A cidade de Corinto era uma cidade espiritualmente
miserável. E a cidade de Corinto era uma cidade moralmente corrupta. Então Paulo, ele estabelece esta igreja naquela cidade, porém, no culto da igreja na cidade de Corinto, não existia ordem. Correto. Não havia ordem naquela igreja. Apesar que a igreja ela tinha todos os dons espirituais, os irmãos eram usados por Deus ali de uma forma extraordinária, porém, essa igreja não havia ordem no culto. E há duas coisas fundamentais que nós precisamos entender que sempre devem estar juntas no culto. Seja tudo feito, primeiro, para edificação, isso está no capítulo 14, versículo 26, a parte B, e também tudo feito com ordem e decência. E isso está no capítulo 14, versículo 40, que deve haver ordem no culto, e alegria e gozo na presença do Espírito Santo. Então, o culto em si, já nesse texto áureo aí, para que Paulo, quando ele vem falar sobre o culto, é porque a igreja, ela não havia esta ordem de culto. Então, Paulo ele vem dizer, olha, vocês precisam fazer primeiro para a edificação da igreja e também para a decência e ordem do culto, para que Deus possa operar verdadeiramente no meio de vós. E isso, irmãos, Eduardo, Amém. É interessante nos dias atuais que o que a gente tem encontrado a nível de culto, de forma de aberração nos dias atuais, na igreja geral, vamos assim dizer, é algo estarrecedor. Falta de ordem, falta de decência, desordem no culto. Tem igrejas por aí que tem 10, 15 profecias em um culto, né? É algo totalmente sem ordem. Então Paulo ele vem exortar, nesse momento, o culto cristão, o verdadeiro culto como ele deve ser, né? Com alegria, gozo na presença de Deus, para que as coisas ficam bem ajustadas, né? Amém, queridos. Está vendo só que maravilha? Como eu tenho inúmeras das vezes dito aqui, né? Você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, somos gratos à sua presença, à sua colaboração, né? E eu vou pedir para você um grande favor. Acomode-se bem na poltrona onde você se encontra, porque através da vida do nosso pastor Rafael aqui, tem bastante conhecimento. Ele é meio tímido, assim, ele não quis falar, mas ele é professor de teologia, formado, é teólogo, e ali na sua congregação é um dos professores que aplica ali, tem ali um núcleo do IBAD ali, e é uma bênção, amados. Então, nós falamos aqui no início, né, um dos nossos pastores mais novos do campo aí, em sua idade, mas pela misericórdia e bondade de Deus, tem um grande e vasto conhecimento, e hoje nós vamos aqui usufruir, vamos aqui extrair bastante informação do nosso pastor para a nossa edificação e também para você, amigo ouvinte aí, professor, coordenador de EBD, uma forma de subsídio para você aí engrandecer a sua aula quando você for aplicar essa aula na sua classe. Amém? Vamos dando continuidade aqui, amados. A palavra-chave dessa nossa videoaula, ela tem, por bondade, né, ser chamada de culto. Nós vamos aqui falar um pouquinho de culto hoje, um pouquinho não, bastante coisa o pastor vai trazer para nós aqui. E nós já vamos aqui passar mais uma vez para o pastor Rafael. Pastor, não sei se o senhor vai querer fazer alguma introdução novamente, ou se o senhor já quer entrar na aula, o senhor pode ficar à vontade, o espaço é completamente seu. Bom, o culto que agrada a Deus, ele não é aquele culto estático, aquele culto parado. Antes de nós entrarmos na definição dessa palavra. Amém. O culto, ele tem que atingir a plena atividade das nossas emoções, vontades e também sermos desafiados a adorarmos a Deus com várias orientações da Escritura e com ordem. Pois bem, quando a gente fala de culto, Paulo ele diz algo muito importante sobre o culto. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele vem dizer que o culto ele tem que ser um culto racional. E o culto, e Paulo vai dizer que este culto ele é estabelecido e realizado no corpo. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque quando você peca, nós pecamos no corpo. O culto também é realizado no corpo. Culto no templo só existe porque há culto no corpo. Então, culto não é no templo. Nós somente nos ajuntamos porque o culto é realizado no corpo.
Pois bem, a palavra-chave aí é culto. A palavra culto, ela vem do latim culto, que significa adoração, homenagem a Deus. Tem uma outra tradução que ela vem do hebraico, shakar, que significa inclinar-se, significa prostrar-se. Temos isso como exemplo, o livro do profeta Isaías, capítulo 66, o versículo 22, Eduardo, que diz assim: e acontecerá que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne, olha só onde entra o culto, a adorar e prostrar perante mim, diz o Senhor. Então, no grego também nós temos uma outra definição de culto, que é proskunel. Essa palavra proskunel no grego, ela significa abaixar-se para adorar, significa reverenciar e também homenagear. Então, quando nós cultuamos a Deus no nosso corpo, que Paulo diz, culto no corpo, realizado em comunidade, essa palavra grega proskunel, ela se cumpre em nossa vida. Como? Como no fato de nós nos prostrar, o fato de nós reverenciar e também homenagear a Deus na presença de sua santidade. O exemplo clássico que nós temos disso aí é João capítulo 4, versículo 24, quando o evangelista diz que Deus é Espírito e é necessário que, olha a palavra proskunel onde aparece, que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você aplica este simples significado, o que é culto? Vamos cultuar a Deus. Não é algo assim tão simples. Não é o fato de somente estarmos aqui em um ajuntamento de pessoas. É muito mais além que isso. Só existe culto no templo, digo e repito, quando há culto do corpo. Ou seja, o nosso culto, o nosso proskunel no grego, já vem da nossa casa, com a mente, o coração e o corpo, para não somente homenagear a Deus, mas também adorá-lo na presença de sua santidade. Isso é necessário também o fato de reverência durante o culto, onde o Espírito Santo tem total liberdade de se manifestar e Deus sempre é glorificado nisso. Essa é a definição da palavra culto. Que maravilha, né, Marcos? Tá vendo só? Já entendemos, já ficou bem claro, né? Qual o significado desta palavra culto. Ou seja, você cultuar ao Senhor, apresentar-se a Ele, né? E agora nós já vamos adentrar aqui no nosso primeiro tópico, pastor, aonde que ele vem a ser a natureza do culto. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a natureza do culto. O culto, segundo a nossa lição, e também isso também é algo real na vida cristã e prática, que o culto ele é um serviço realizado a Deus. E pensando no fato do serviço a Deus, essa palavra serviço, ela vem do latim servitium, que essa palavra significa trabalho, significa encargo e significa uma missão. Então você percebe que o culto não é apenas vir aqui, levantar a mão, dar glória a Deus, profetizar, louvar. Não, isso são ornamentos de um culto. O culto, além de ser um trabalho, é uma missão. A missão é essa que proclamar o evangelho, anunciar as boas novas e apresentar Cristo para as pessoas que não são salvas. Consiste em uma vida de entrega a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome julgarás. Então, o culto, ele tem essa natureza de serviço. Quando se fala em serviço, fala de servir. Quando fala-se de servir, fala-se de sermos escravos do evangelho. Ou seja, Paulo usa essa palavra servo de serviço, né, quando ele fala Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo no grego é huperetes, ou seja, é remador. Então, aquele que está pronto no serviço de Deus e que é um servo, ele é um remador.
Paulo, quando ele fala isso, é bem provável que ele estava mediante uma embarcação, quando as grandes embarcações elas estavam navegando, no fundo e no porão desse barco ficavam ruperetes, que eram os escravos remando aquele barco para que o barco não pudesse parar. Então, a missão do culto, a natureza do culto, está inserida no serviço, no trabalho e na missão de proclamar o evangelho. E é sempre interessante observar que esse serviço vem através de servos. E somos simplesmente um ruperetes, um servo na obra do Senhor Jesus. E o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, ele mostra essa adoração no contexto cristão, Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. O que a Bíblia diz? Que enquanto os cristãos, eles faziam o quê, Eduardo? Serviam. Eles serviam, primeiro, a Deus e serviam uns aos outros. Serviam uns aos outros, baseado em Atos capítulo 2, versículo 43 em diante. E também serviam a Deus. Enquanto eles serviam a Deus, o grego que utiliza ali em Atos capítulo 13 é leitorgio. Essa palavra significa enquanto eles cultuavam a Deus. Enquanto eles cultuavam a Deus, o que a Bíblia diz? O Espírito Santo fala, se manifesta e comissionou os primeiros missionários da igreja. Ele chama quem? A Saulo e a Barnabé. No meio da onde? De um culto. O culto onde estava sendo estabelecido a Deus, onde eles estavam com serviço, servindo o evangelho, proclamando o evangelho, fazendo a obra de Cristo, e eles cultuavam a Deus, o Espírito se manifesta. Uma outra coisa interessante também, que esse culto, além de ser essa natureza de serviço, esse culto também deve ser de forma solene. É quando nos referimos ao que traz respeito àquilo que é majestoso, solenidade. Nós devemos nos apresentar a Deus como um Deus majestoso. Por isso que Paulo, ele expõe os princípios ali que regulamentam ali o culto da igreja de Corinto. Ele vai falar isso no 1 Coríntios capítulo 12 ao 14. Né? Ele usa ali uma palavra grega, euskemnos. Esta palavra grega que Paulo usa no capítulo 12 ao 14 é traduzido como decentemente. Então, a natureza desse culto solene nada mais é, Eduardo, que ser um culto extremamente decente e decorosamente. E taxis, traduzido como ordem, é a palavra grega também que ele vai usar aqui. Ou seja, o culto no corpo realizado no templo, ele tem que ser um culto euskemnos, ou seja, decentemente, com ordem e decência. Fazendo isso, meus irmãos, a presença do Espírito Santo, ela se manifesta de forma natural, comissionando, chamando, renovando e convencendo o coração das pessoas a se entregar a Cristo. Isso nos leva a compreender também, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ser de acordo com a decência. Por isso que tem um pastor local, para que esse pastor, orientado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito, ele venha fazer o quê? Ele venha direcionar o povo a cultuar a Deus de forma com decência e ordem. Correto. Amados, eu não sei se você tem percebido aí, quando a gente leciona a aula, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, nós sempre tomamos a atenção de trazer um caderno, uma caneta, porque são inúmeras referências, né, pastor? São bastante. E isso é interessante para que nós consigamos anotá-las, para que depois, ao estudarmos, nós vamos ajuntando essas referências bíblicas, e isso vai encorpando a nossa lição, vai abrindo o nosso entendimento, vai descendo ao nosso coração, e essa palavra vai ficando marcada nas tábuas dos nossos corações. Então, eu sugiro a você, querido aí ouvinte, professor, coordenador, até mesmo você aluno que está aí nos acompanhando, nos assistindo, eu sugiro a você que você tenha sempre em suas mãos aí um caderno, uma caneta, e você vai tomando nota de tudo isso daqui, para que assim você posteriormente possa extrair com mais clareza tudo aquilo que for mencionado por nós aqui. Uma outra coisa muito importante, irmãos, é que, ainda se tratando da natureza, antes do Eduardo prosseguir ali no seu cronograma, a natureza do culto também, ela deve ser um culto, ele deve ser um culto santo.
Por que santo? Porque Deus é um Deus santo e exige santidade. Então a gente vai cultuar, não é qualquer Deus, não é qualquer pessoa. A gente não vai cultuar o homem, a gente vai cultuar um Deus que é santo e sempre exige a santidade. A santidade, ela é afirmada em toda parte das escrituras sagradas. Você vai encontrar Deus falando e exigindo santidade do povo. Deus sempre vai fazer isso. Um exemplo clássico é quando a congregação de Israel havia pecado dentro do arraial hebreu. Aí Deus chama Josué e fala assim: Josué, santifica o povo. Coloca o povo em santidade, em santificação, que tem coisa errada. Aí eu vou revelar para você. Então, quando Josué ele pega isso e estabelece isso no culto hebreu, a santidade, o que Deus faz? Deus se manifesta a Josué e fala assim: olha a tenda de Acã. O que Acã fez, feriu a minha santidade. Então, o pecado faz com que nós venhamos a ferir a santidade de Deus. Encontramos isso em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Isaías, capítulo 43, verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Visto que Deus é um Deus santo. Sendo ele santo, o nosso culto precisa ser santo ao Senhor. Que maravilha, né, amados? É muito conhecimento para um pastor tão jovem, né? Glorificamos a Deus por isso. Glória a Deus amados, por isso. Para a gente poder encerrar esse primeiro tópico aqui, com grande valia, ó, sendo o culto de uma forma de servir a Deus, a sua prática requer, o pastor já falou muito sobre isso, reverência, ordem e santidade. Santidade ele acabou de falar aqui agora. Porque se nós estivermos com falta ao Senhor, nós não vamos conseguir prestar para Ele um culto na porção devida a qual deve ser feita, ser realizada. Então nós precisamos tratar todos os cultos com muita reverência, com ordem e santidade. Já partindo aqui para o nosso tópico de número 2, pastor? Vamos lá. Vamos lá, agora vamos tratar do propósito do Propósito do culto. Isso também é muito edificante. Exatamente. Bom, já que nós já definimos o fato da natureza do culto, o propósito do culto para os nossos dias, primeiro, é glorificar a Deus. Correto. Glorificar, e a Bíblia diz o quê? Glorificar a Deus no vosso corpo. Esse fato de glorificar a Deus, esse culto, ele se torna uma celebração diante do Senhor. Nós celebramos a Deus devido à grandeza daquilo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. Então, o primeiro propósito do culto a Deus é que Deus seja glorificado, é que Deus seja o centro da adoração, é que a celebração seja Deus como centro. E nesse sentido, Salmos de número 103, verso 1 a 5, vai dizer desse fato de glorificar a Deus na sua majestade, no seu poder e também na sua grandeza. Além de glorificar a Deus, o nosso culto ele tem como propósito que seja um culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro da adoração, onde Cristo é o centro da pregação. O que nós temos visto, isso de uma forma geral, o culto ele está se perdendo pela falta dessa ordem e decência, porque o fato de Deus estar no centro e o fato de Cristo ser o centro, e ser por isso que o culto deve ser cristocêntrico, desde os louvores, pregação e adoração, Cristo tem que ser glorificado. Raramente, Eduardo, a gente encontra nos dias atuais mensagens expositivas, cristocêntricas, onde Cristo é mencionado no texto, onde Cristo é mencionado na introdução, no corpo da mensagem e na conclusão. Isso é bíblico. Atos dos Apóstolos, você pode ler na sua casa, você vai encontrar que desde o capítulo 1 até o último capítulo, a pregação dos apóstolos era o quê?
o Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Era uma mensagem cristocêntrica. A primeira mensagem de Pedro, num culto cristão, onde Cristo foi o centro da sua mensagem, 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Que maravilha. Aí às vezes a gente pergunta, por que os nossos cultos parou pessoas de se converter? Parou pessoas de se reconciliar com Cristo? Porque a nossa mensagem parou de ser cristocêntrica. A nossa adoração deixou de ser Cristo o centro da adoração. E precisamos urgentemente ter o propósito de trazer novamente Cristo no centro da adoração da igreja. Que a nossa mensagem, que a nossa adoração, que a essência do culto seja Cristo, do começo ao fim. O que tem por aí de muito coach, o que tem por aí louvores que exaltam o homem, não tem como cultuar a Deus dessa forma. Para cultuarmos a Deus, os louvores têm que ser louvores que é baseado e mostrado Cristo como centro. Cruz, renúncia, onde nós nos humilhamos na adoração e somos renovados pelo poder do Espírito quando Cristo é glorificado. No meio da Bíblia, em toda a Escritura Sagrada, nós vamos encontrar Cristo em todos os momentos. E que o nosso culto seja um culto como da igreja de Atos dos Apóstolos, quando eles se reuniam e disseram assim, olha, vamos separar diáconos para cuidar de tal coisa da obra do Senhor, enquanto a gente vai cuidar da oração e da pregação do Evangelho. Ou seja, que o culto seja Cristo o centro. E nesse aspecto cristocêntrico, não é antropocêntrico. Nós precisamos entender que o homem, ele quer se colocar acima da adoração. Está errado. O que deve estar acima do homem é a adoração a Cristo. Cristo tem que ser adorado, Cristo tem que ser exaltado, Cristo tem que ser glorificado e Cristo tem que ser pregado na igreja para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados. Correto. Por isso que os discípulos, eles pregam a Cristo em Atos dos Apóstolos, Eduardo, dizendo assim, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, porque o Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ainda, Eduardo, essa esfera cristocêntrica do verdadeiro culto, nós encontramos em João, capítulo 2, versículo 18 a 22, marca aí. Encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Por quê? Porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 e 5. E Hebreus 2, 17, Hebreus 5, capítulo 5, do 5 ao 10, vai dizer que este Cristo, além de ser o mediador, este Cristo agora se torna o sumo sacerdote por excelência. Glória. Graças a Deus por isso. Por isso que se Deus não é celebrado em nossos cultos, se Cristo não é celebrado nos cultos que nós desenvolvemos no templo, nós estamos perdendo nosso tempo e o culto perdeu realmente o seu sentido real do culto cristocêntrico. Que maravilha, mano. Está vendo só? Então nós precisamos aí urgentemente resgatar essas primícias das ordenanças bíblicas que é de nós apresentarmos não somente os nossos corpos ao Senhor, mas tudo com ordem e com decência para que verdadeiramente possamos expressar a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão e sim, como o pastor já bem disse, trazer para os nossos louvores atuais, trazer para as nossas pregações Cristo sendo o centro da minha e da sua atenção, ou seja, um culto completamente cristocêntrico, desde o começo até o término, onde que é ali ministrada a bênção apostólica. Nós voltamos para os nossos lares. Se nós fizermos dessa maneira, amados, olha, nós vamos vir para a casa do Senhor e voltar completamente mudados, transformados, porque a glória de Deus ela é extrema. Pastor, vamos dar continuidade? Vamos lá. Fique à vontade. Bom, ainda falando do culto cristocêntrico, eu sou muito sistemático com relação a isso, porque até porque eu aprendi dessa forma, Eduardo,
que nós precisamos expor Cristo. Nós precisamos, a gente fala muito de Davi, a gente fala muito de Josué, é bíblico, a gente exalta muito Moisés, a gente exalta muito os profetas, e esquecemos que o centro da pregação é Cristo. As mensagens bíblicas no culto, ela tem se perdido ao longo dos anos. Se você pegar alguns anos atrás, não muito longe, há 20 anos atrás, por exemplo, 15, 20 anos atrás, as mensagens nos púlpitos da igreja no Brasil, de forma geral, eram mensagens onde mostrava Cristo verdadeiramente. E havia um temor nas pessoas no meio desse culto. Correto. Em Atos dos Apóstolos, retorno lá, a gente tem vários exemplos onde caiu o temor no coração do povo. Havia arrependimento e Cristo sempre era glorificado. Então você que vai assistir e que vai compartilhar isso na sua sala, na igreja em que você está servindo, lembre-se de sempre mostrar a importância da mensagem expositiva e a mensagem cristocêntrica nos nossos cultos, para que a gente possa voltar a essas origens ou até mesmo não perder esta origem cristocêntrica e bíblica. Então nós temos aqui também a forma de quando não se cultua a Deus. Quando não se cultua a Deus? Quando eu afirmo que os homens se colocam de forma exaltada. Aí não tem como o fato de cultuar a Deus. E Paulo vai dar um exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, ele vai dizer o que é aquela igreja, que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque havia contenda, havia um querendo ser maior que o outro, havia brigas, dissensões, uma igreja poderosa nos dons, porém menina no fato de cultuar a Deus e no amor ao próximo. Então Paulo vem direcionar, vocês estão cultuando a Deus de forma errada. Era como ele dissesse assim: o que vocês estão celebrando não é culto. O que vocês estão fazendo não é a ceia. O que vocês estão fazendo é exaltando o próprio ego de vocês em quem é mais do que o outro, em quem vai comer mais do que o outro, ou celebrar mais do que o outro. E Cristo está ficando de lado. Então Paulo ele exorta que isso não é o verdadeiro culto. E dessa maneira, infelizmente, muitas reuniões, por exemplo, parecem que perdeu essa essência, pereceram no culto. De fato, não são. Tem lugares que você vai que parece que nem é culto. Aquela coisa monótona, aquela coisa mecânica. Não. O culto a Deus é aquele culto onde o Espírito tem liberdade de atuar. Quem dirige o culto é o Espírito. Quem direciona o culto é o Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, através da mensagem cristocêntrica, é o Espírito. Então, as pessoas estão tirando esta essência, deixando essa essência de lado, e onde acaba não sendo o culto. Que maravilha, né, amados? É desse jeito. Então, nós estamos aqui hoje trazendo à sua memória a forma correta de você se apresentar diante a Deus, da igreja onde você é membro, onde você faz parte, do modelo correto, ou seja, porque tudo isso é feito com ordem e com decência. Nós temos um modelo a ser seguido, a qual Atos ele vem nos direcionar, ou seja, os nossos apóstolos, ele vem nos dar essas instruções. Pastor, vamos dar continuidade? Vamos. Outro propósito do culto: edificar a igreja. A edificação é muito importante para um culto. É um dos propósitos principais, é trazer a edificação para a igreja. Assim, na esfera do culto, deve ser essa edificação. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. O verbo que Paulo usa aqui no grego para edificar é oikodomeo. Essa palavra ela ocorre 40 vezes só no Novo Testamento. Enquanto o substantivo oikodomé, que é no grego também, traduzido por edificação, ele ocorre 18 vezes no Novo Testamento. Esse sentido dá de algo que está sendo construído.
Então, quando o culto ele tem um propósito, quando o culto tem esse propósito de adoração, de Cristo ser o centro, isso traz essa edificação em que algo está sendo construído, algo está sendo estabelecido, algo está crescendo no meio desse culto. Oh, glória. Por isso que a igreja ela cresce, ela alavanca, ela é edificada. Por quê? Porque esse culto ele se torna um culto edificado. Mas não é um culto edificado em homens, é um culto edificado em Cristo. Sempre no culto não tem como, é Cristo que vai aparecer do começo ao fim. E esse sentido se torna de alguém que está sendo construído. E esse fato da edificação de alguém estar sendo construído mostra que a igreja ela precisa melhorar dia após dia. Aí entra o processo da santidade, da santificação. Ou seja, eu preciso ser moldado e construído hoje. Amanhã eu preciso novamente. E assim sucessivamente até a hora que Jesus voltar e buscar a sua igreja. E isso também traz a ideia daquela parábola da casa edificada sobre a rocha. Em Mateus capítulo 7, Lucas capítulo 6, que vai falar essa palavra de construir no grego, essa palavra de edificação no grego. Então, que o nosso culto, primeiro, seja edificado na glorificação. Segundo, nosso culto seja edificado nas escrituras sagradas. Terceiro, que o nosso culto, além de ser a Deus, as escrituras, seja um culto cristocêntrico. Sempre vou ter que repetir isso. Isso tem que estar gravado no nosso coração. E você que for dar aula, foque nisso. Apresente Cristo de forma que as pessoas possam cultuá-lo verdadeiramente. Esse modelo ele é usado no fato mais claro, onde o propósito do culto de trazer edificação, Paulo revela aí em 1 Coríntios, ele fala isso no capítulo 14 da primeira carta. E nesse capítulo, Paulo mostra ali as disciplinas no uso dos dons, a bagunça que havia em Corinto, né? Por isso que os dons é bíblico, mas Deus não fala todos os dias da forma que nós imaginamos, da revelação, da interpretação, da profecia. Não. Deus fala todos os dias? Fala. Mas tem momento certo que Deus fala de forma profética, de forma de revelação, de forma de interpretação de línguas e por aí vai. Tudo isso é para edificar a igreja. Não é para edificar a si mesmo. O que Paulo fala? Quando você fala em línguas, você edifica a si próprio. Mas quando você fala em línguas e houver um intérprete, isso vai edificar a igreja, né? Isso faz parte aí também do propósito aí do culto. Que maravilha, né, amados? Chegamos aqui ao término desse segundo tópico, né? Aonde que ele vem nos trazer, né? Ele vem lembrar que o alvo do culto tem que ser Deus e não o ser humano, de maneira nenhuma. Um culto legitimamente cristocêntrico é o que o pastor acabou de trazer. Ele vai edificar toda a igreja, não somente uma pessoa, não somente a pessoa do pastor, não somente a pessoa da dirigente do ciclo de oração, não, ele vai edificar toda a igreja. Até mesmo aquele cooperador, aquele diácono que está lá na portaria recebendo os nossos visitantes, os nossos irmãos que vão vir celebrar a Deus em nossas reuniões, vai ser todos alcançados, desde o menor até o maior. E isso é um culto legitimamente cristocêntrico. Pastor, vamos caminhar aqui para o terceiro tópico? Vamos lá. Onde que ele vem trazer a liturgia do culto. Olha que interessante, amados. Agora vamos falar sobre a liturgia de toda essa nossa reunião. Nós, como assembleianos nato, nós temos uma liturgia de culto, né? E eu, particularmente, Eduardo, irmãos que estão nos assistindo aí, eu não sou preso à liturgia. E não devemos ser presos à liturgia. Claro, com ordem e decência, mas que o Espírito tenha liberdade de atuar. Nem sempre o ato litúrgico vai ser definido de forma correta. Às vezes você faz um cronograma, um planejamento de culto, de liturgia, mas o Espírito Santo ele quer trabalhar de formas diferentes. E a primeira coisa que nós precisamos entender da liturgia do culto
é a exposição bíblica. E aqui eu vou bater nessa tecla de novo do sermão expositivo, né? Por que eu falo sermão expositivo, irmãos? Porque é aquele sermão em que você vai ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O que acontece? Quando se fala de liturgia de culto, da exposição bíblica, está se perdendo essa essência dessa exposição. Por quê? Tem gente por aí que lê um texto e não fala do texto. Ele lê um texto e vai embora e nunca mais ele fala do texto. Isso fere a nossa alma. Isso fere a nossa mente racional de culto. Correto. Porque quem vem cultuar a Deus vem para ouvir a exposição da Bíblia, né? Por isso que os reformadores, eu não vou dizer o nome dele, ele fala o quê? Que a pregação é a explicação das Escrituras, é a exposição das Escrituras, ou seja, de forma expositiva. Se eu ler João capítulo 3, versículo 16, eu preciso fazer a exposição do versículo 1 ao 16, explicar por que Deus falou que ele amou o mundo. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Por que Deus deu o seu Filho unigênito? Você vai ver nos contextos do capítulo 3, tanto no contexto como depois do versículo 16, a Bíblia explicando, a Bíblia respondendo. Então, eu bato na tecla, Eduardo, que a liturgia do culto, ela precisa ser bíblica, expositiva. Nós precisamos voltar nos púlpitos da igreja a mensagem expositiva. É ler o texto, é explicar o que leu e aplicar, primeiro na minha vida. Correto. Eu, na qualidade de pastor, por exemplo, a minha obrigação, no mínimo, é usar o púlpito para ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Primeiro na minha vida, correto, depois aplicar na igreja. Para que haja o quê? Edificação, crescimento, para que haja salvação de almas. E a igreja, irmão, que não tem salvação, uma igreja que em todos os cultos não há visitante, a igreja que os cultos não tem pessoas vindo para ouvir algo, essa igreja está doente. Essa igreja ela está com problema. Por quê? A igreja que prega um sermão expositivo, que a liturgia desse culto é a exposição bíblica e cristocêntrica, as pessoas sempre irão voltar com fome da palavra de Deus. Amém. A exposição bíblica, ela traz experiência e prática na vida cristã. Dessa forma, nós, os pentecostais, a gente tem a necessidade de julgar esse mérito através do ensino bíblico, das manifestações espirituais, a conduta e a luz das Escrituras, objetivada e revelada através de Deus e de Cristo. E eu sempre falo isso na congregação que eu estou lá. E eu sempre falo na escola dominical. Eu sempre falo no núcleo teológico nosso. Pelo amor de Deus, voltemos à exposição das Escrituras nos nossos púlpitos. Para quê? Para que a pessoa entra e se cai em pranto, de joelhos, se convertendo. Teve exposição bíblica, Eduardo, em nossa congregação, por exemplo, de no meio da mensagem, pessoas cair possessas, endemoniadas no meio do culto. Isso tem que acontecer. Isso é o quê? É o poder expositivo que está sendo ministrado através da Escritura, e o poder da palavra está expurgando o que tem de mal no meio da congregação. E a palavra, ela faz isso. Ela é a espada, ela é o martelo de Deus que esmiuça a penha. A exposição da Escritura. Uma outra coisa interessante aqui é a adoração entusiástica, né? Eu sou um entusiasta, você pode perceber que eu me empolgo quando se fala da Bíblia, eu me empolgo quando se fala de Cristo, mas a gente precisa ser empolgados mesmo, porque a gente tem que viver isso na nossa essência, tem que respirar o Evangelho, né? Paulo vai dizer em Romanos 1:16 que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Então, como não empolgar
com relação ao Evangelho e a Cristo. Então, a adoração, ela precisa ser uma adoração entusiástica, que parece, em primeiro lugar, na liturgia, lá na igreja dos apóstolos, que Paulo escreve à igreja de Corinto, em Coríntios capítulo 14, versículo 16, ele fala isso. E a palavra salmo que Paulo utiliza é usada neste texto, e ela traduz do grego psalmon, que significa referência ao inário, usado pelos primeiros cristãos. Olha que interessante, né? Por isso que nosso inário, a harpa cristã, você pega os nossos hinos, pode perceber, é Cristo do começo ao fim. Pega os hinos da harpa e pega os louvores atuais dos dias de hoje, que você vai ver a grande diferença de um louvor, de um salmo, de um cântico onde Cristo é glorificado e onde o homem é o centro do louvor. E é possível que o apóstolo aqui esteja se referindo aos salmos de Davi, quando ele fala aqui, né? Não temos dúvida nenhuma. A adoração na igreja primitiva era uma adoração entusiástica. Que maravilha, né, amados? Tá vendo só? Nosso pastor Rafael, ele é assim. Não é que ele se empolga, não, queridos. É que o Espírito Santo... Glória a Deus. Queira Deus que essa glória que nós estamos gozando nesse ambiente aqui, ela possa ultrapassar aí as mídias nossas e chegue até o ambiente onde você esteja, glória assistindo, compartilhando essa lição aqui, para que esse mesmo Espírito ele possa trazer ânimo, vigor, saúde, gozo e alegria para o seu eu, para que assim você também possa ser um entusiasta da palavra do Senhor, você tenha ânimo em dissipar essa palavra e propagar esse evangelho de bênção de vida. Pastor, vamos continuar. E é interessante que a palavra entusiasta, no original, significa aquela pessoa que tem um Deus dentro dela. Então, um ser, um indivíduo que ele é entusiasta, ele está gritando o quê? Que dentro dele existe um Deus. Isso é lindo. Né? Isso é extraordinário. Então, o lugar da adoração também, além de ser essa liturgia, ser uma liturgia expositiva da Bíblia, a liturgia do culto também é um lugar onde a adoração no culto ela deve ser pentecostal. Temos um teólogo pentecostal, William Menzies, ele destaca que o lugar que a adoração tem entre os pentecostais foi conhecido no mundo através dos cultos alegres, através dos cultos gloriosos, onde pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, onde pessoas eram renovadas, apenas de ler a Escritura, as lágrimas já vinham. Isso é o quê? É a adoração de um culto pentecostal. Eu aprendi de uma forma tão simples a não ir a um culto sem a minha Bíblia, sem a minha harpa e sem meu lenço. A Bíblia para a exposição bíblica, nosso inário para louvor a Cristo e o lenço para enxugar as lágrimas da manifestação do Espírito Santo. Isso não pode faltar num culto pentecostal. Senão você vai enxugar com a gravata, você vai limpar com as suas mãos e você precisa do lenço. E o que falta de lenço no nosso culto? Pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas tristes, angustiadas porque deixou este culto pentecostal. E o nosso culto precisa ser pentecostal, precisa ter lágrima nos olhos, precisa ser quebrantado. Por isso eu convido você, passa no Parque Piratininga e seja abençoado lá. Amém, querido. Está vendo só? Falei no início, é um pastor que ele não perde a oportunidade. Isso é muito gratificante para nós. Pastor Rafael, uma bênção, um privilégio. Prazer nosso. Ter a sua companhia aqui. Na explanação, na exposição dessa aula de número 11, né? Estamos caminhando aí para o término desse trimestre. Já estamos recebendo o material do próximo trimestre, aí do segundo trimestre de 2024. Acredito eu que vai ser bênção para as nossas vidas. E, amados, o pastor Rafael ele já falou, fez menção, passa ali no Parque Piratininga, mas agora eu vou pedir para ele falar com mais calma. Mas calma sobre o quê? Da sua congregação. Ele vai passar para você o endereço certinho, de uma forma técnica. Ele vai passar para você os dias de culto ali. Agora ele vai lançar esse convite mais uma vez. Maravilha. Pastor, fica à vontade. Bom, nós estamos localizados no Parque Piratininga, na rua Dr. Senésio da Cunha Barbosa,
388. Nossos cultos são segunda-feira, oração e ensino. Quinta-feira, o nosso culto de adoração. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, um grande culto de louvor, adoração e exposição da Palavra de Deus. Amém, queridos. Pastor, faz menção também do núcleo teológico, como é que Sim, funciona? nós temos um núcleo ali, um curso médio fornecido pelo IBAD, que é de 2 anos. Inclusive, falta 2 matérias para a gente formar uma turma lá. É o curso médio que tem duração 2 anos. E ali a gente estuda toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Se você quiser participar de uma aula conosco, pode se achegar lá às 19 horas e 30 minutos na igreja, no piso superior, em uma das salas, para você participar também e ser abençoado. Com certeza você vai ficar conosco ali estudando a Bíblia. Amém, queridos. Tá vendo só que maravilha? Então é uma igreja onde você vem, entrega a sua vida ao Senhor, Exatamente. recebe a salvação, recebe a cura, é livre dos pecados. E além de tudo tem conhecimento bíblico. Exatamente. Vai se tornar um teólogo. Glória Louvado a Deus. seja o Senhor Glória por a isso. Deus. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical, né? Hoje, como já bem dizemos, aí falando da lição de número 11, o culto da igreja cristã. Isso que nós falamos aqui para você tem que ser gravado na tábua do seu coração e no seu entendimento. Este é o culto das igrejas cristãs. Igrejas que anunciam Cristo ressurreto. Uma exposição da palavra totalmente cristocêntrica. Louvores cristocêntricos para a edificação de todo o corpo. E quem é o corpo? Somos nós. Exatamente. Aleluia. Louvamos a Deus por isso. Pastor Rafael, Deus abençoe, grato. Obrigado, eu que Pela agradeço. companhia aí. Desculpa se eu falei demais. Nada, tranquilo. Amados, foi mais um papo da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a sua cooperação aí, nos ajude divulgando, compartilhando, e assim nós vamos expandir essa palavra. Amém? Forte abraço, fico com Deus. Deus Até a semana que abençoe. vem. Forte abraço.